Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, essa é a segunda temporada da aula 40. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar a solução e as camadas que são os projetos de acesso a dados, negócios, apresentação e objeto de transferência. Vou abrir meu Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop. Então na aula passada eu ensinei como baixar e instalar ele. Na aula de hoje eu vou começar a criar a solução e os projetos. Pessoal, a segunda temporada era uma temporada mais avançada. Então essa aula de hoje vai ser um pouco mais direta do que foi a mesma aula na primeira temporada. Então quem não assistiu a primeira temporada, eu aconselho que pare agora, volte na aula 3 da primeira temporada e assista a aula 3. Porque lá eu explico conceitos de camada, explico conceitos de classe, enfim, eu paro e explico o conceito de cada item antes de criar o item. Tá? Então eu não vou explicar de novo, porque já está lá na aula 3 da primeira temporada. Quem não assistiu, eu aconselho que pare e volte, senão vai perder bastante teoria, bastante coisa importante para seguir daqui para frente. E nessa aula de hoje eu vou ser mais direto na criação do projeto. Então vamos criar a nossa solução. Então antes de criar qualquer coisa, vamos fechar todas as janelas. Vou fechar essa janela, fechar essa janela, está tudo fechado, não tem nenhuma janela aberta aqui no meu visual. Então para começar eu vou no menu File e vou em Novo Projeto. File significa arquivo, New Project, novo projeto. Quero construir um novo projeto. Essa é a minha janela de projetos. Que tipo de projeto que tem? Lembrando, de forma rápida, aqui eu tenho os templates, eu tenho as linguagens que eu quero trabalhar. No nosso caso, nessa temporada eu vou trabalhar com C#. Então, eu quero criar uma nova solução. Então, para criar uma nova solução, eu não vou entrar em nenhuma das linguagens. A solução é comum para qualquer linguagem. Eu vou aqui em Visual Studio Solution. Vou nesse template aqui de baixo. Quando eu clico nele, ó, ele já vem e já exibe apenas um template aqui para mim. Ó. Eu quero uma solução em branco. Lembrando que solution, a tradução é solução. Tá? Então, por que solução? Eu tenho um problema, preciso fazer um pedido de venda. Então para resolver esse problema meu, que eu não quero mais ficar anotando no papel, vou fazer um sistema que é a solução dos meus problemas. Então, clica aqui na solução. E aqui embaixo eu vou falar qual que vai ser o nome dela e a pasta que eu vou colocar. Tá? Então a pasta eu coloquei projetos. E o nome eu vou chamar de temporada 2. Lá, coloquei o nome temporada 2, a pasta projetos. Aqui do lado ele fala que ele vai criar um diretório para mim. Então, ou seja, lá dentro daquela pasta que eu falei projetos, ele vai criar uma pasta chamada temporada 2 para colocar essas coisas dentro. E está pronto a minha solução, vou dar um OK. Ó, como não tem janela nenhuma, dá a impressão que não aconteceu nada, mas ele já criou. Então vamos abrir a janela principal. Qual que é a janela principal de um projeto? Toda vez que você estiver fazendo um projeto, vai no menu View e vem na Solution Explorer, que é a janela de soluções. Essa é a janela que você vai usar o tempo todo enquanto você estiver construindo o projeto. Então, se você vir nessa janela, nesse momento, ele já tem aqui a minha solução chamada temporada 2. Quantos projetos ela tem? 0 projetos. Está vendo? Na frente do nome da solução tem a quantidade de projetos que ela tem. Então, ela não tem nenhum projeto. Então vamos começar a adicionar os projetos. Vamos trabalhar de novo com o conceito de camadas. Eu não consigo trabalhar sem organizar o meu projeto. Então vou trabalhar utilizando os conceitos básicos de camadas. Quais são elas? Acesso a dados, que conecta com o banco de dados. Regras de negócio, que são os cálculos, ali os tratamentos que você precisa fazer. A camada de apresentação, que são as telas. E eu crio mais um projeto que eu coloco os objetos de transferência, tá? Que é o famoso DTO, que são os objetos de transferência. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro projeto, que é o projeto onde eu vou guardar a parte de conexão com o banco de dados, a parte de acesso a dados. Então para isso eu clico aqui na solução com o botão direito, vou em adicionar, que é ADD, e vou em New Project. Então botão direito em cima da solução, ADD, novo projeto. Quero adicionar um novo projeto na minha solução. Então quando abriu, tomem cuidado, porque por exemplo, ele abriu a minha aqui em VB, VB Visual Basic, tá vendo? É azul, C# é verde. Então aqui está apontando para a linguagem Visual Basic. Nós não vamos trabalhar com Visual Basic, nós vamos trabalhar com C#. Então vem aqui na aba C#, Visual C#, e clica em Windows, que aí ele vai mostrar só os templates de Windows Forms aqui, ó. Então eu quero trabalhar com qual? Pessoal, para mim criar minha camada de acesso a dados, eu vou precisar de telas nela? Não, não preciso. Eu preciso apenas de classes, né? Classes que vão implementar meus objetos. Meu objeto que conecta no banco, meu objeto conecta. Eu posso fazer um objeto que conecta no banco SQL Server, outro objeto
que conecta no banco MySQL, outro objeto que conecta no banco Oracle. Então, quando eu falo objeto, cada objeto é representado por uma classe dentro da programação. Então, nessa parte de acesso a dados, eu não preciso de telas. Então, essa parte do Windows Forms Application nós vamos usar na camada de apresentação, não é agora. Então, para fazer essa camada de acesso a dados, eu vou utilizar uma classe library. Então, o que é library? É biblioteca. Biblioteca de classes. O que é uma biblioteca de livros? Onde eu guardo vários livros. O que é uma biblioteca de classes? Onde eu tenho várias classes. Então, é um projeto onde eu coloco classes dentro dele e implemento essas classes. Então, eu vou escolher esse cara aqui, class library. E o nome que eu quero dar lá. Ele já está falando para mim que vai colocar dentro da pasta projetos temporada 2. E qual é o nome? Vamos colocar um nome para ele. Que nós vamos chamar, igual da primeira temporada, para não criar confusão, acesso banco dados. Que vai acessar o banco de dados. Só isso. Então, eu escolhi aqui o Windows, escolhi Class Library e escolhi o nome acesso banco de dados. Lembrando, olha aqui ó, a descrição. Ó, vamos ver aqui o que esse tipo de projeto é. Ó. É um projeto para criar uma biblioteca de classes C Sharp. O que é uma biblioteca de classes C Sharp? É uma DLL. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de DLL, para criar uma DLL aqui no Visual Studio, no C Sharp, você cria uma class library. Ela se transforma numa DLL quando você compilar esse projeto. Vou dar OK. E aqui na minha Solution Explorer, ele adicionou então o meu primeiro projeto, que é o acesso ao banco de dados. Agora tem um projeto e ele coloca essa classe 1 aqui como padrão. Só para você ter um exemplo. Vamos deletar ela, não quero ela por enquanto. Ó. Clico em cima dela, botão direito, delete. Ou só apertar o del. Ele me avisa que ela vai ser permanentemente excluída, vai excluir de vez, não tem como voltar atrás. Dou um OK, excluiu. Então está aqui, eu tenho aqui já a minha camada de só dados. Então essa classe aqui, essa biblioteca de classes representa a minha camada de só dados. Está pronta, vamos criar a segunda camada agora. Vou minimizar no cantinho. A segunda camada é de negócios, onde eu faço as regras de negócio, cálculos, tratamento de dados, enfim. É o meio de campo entre o banco de dados e as minhas telas. Então vamos de novo aqui na solução. Clica na solução, botão direito, quero adicionar novamente um novo projeto. Mesmo esquema, add new project. Venho aqui de novo em C Sharp, Windows, e vou escolher novamente a biblioteca de classes, que é a Class Library. Lembrando que Library, a tradução, coloca aí no Google Tradutor, Library a tradução é biblioteca e Class é classe. Então vou clicar aqui em biblioteca de classe e vou pôr o nome aqui embaixo de negócios, que são as minhas regras de negócios. Então vou pôr o nome de negócios. Pronto, aqui ó, tá vendo a mesma descrição do anterior, fala que vai se transformar numa DLL, eu dou um OK. Olha lá, ele criou para mim aqui a regra de negócios. Já criou a Class 1. A Class 1, quando ele cria ali, ele já abre ela aqui para mim visualizar. Ó, tá vendo? Por isso que abre esse arquivo aqui. Ó. Posso fechar aqui, ó, não tem problema. Então eu vou deletar ela. Então eu vou clicar aqui no Class 1 e dar um del, ou botão direito delete. Então eu vou apertar o del. Ele vai me falar que eu vou deletar temporariamente. Aliás, deletar definitivamente. Então eu vou dar OK. E está pronta a minha camada de negócios. Então tem a camada de só dados e a camada de negócios. Agora eu vou criar as telas, né, a apresentação. Então eu vou criar a camada de apresentação. É onde eu vou apresentar, vou expor esse projeto meu para o usuário. É através dessa camada que o usuário vai conseguir consultar e inserir dados no meu projeto. Então vamos lá, botão direito na solução de novo. Vamos em adicionar novamente um novo projeto. Tá vendo? Estou vendo no mesmo menu de novo, ó, New Project. Para fazer o visual, eu vou aqui em Visual C Sharp, Windows, mas eu não vou usar uma biblioteca de classes. A biblioteca de classes, ela não permite fazer visual, né? Não é nela que você faz o visual, os formulários, as telas. Para fazer as telas, eu vou usar esse template aqui, ó. Aplicação de formulários Windows Forms Application. Então vamos clicar nela. Vamos ver o que ela descreve aqui do lado, ó. Um projeto para criar uma aplicação com um Windows Forms User Interface, com uma interface de usuário com formulários do Windows. Essa mesmo que eu quero. Vamos colocar um nome para ela. Vou chamar de apresentação. E vou dar um OK. Olha lá a diferença. Ó, tá vendo a diferença das outras? Ó? Ela criou aqui o projeto chamado apresentação. Ó, ele tem um Form 1 aqui já, que é um formulário, tá vendo? Ele tem aqui o Program CS, que tem o método main, que a gente sempre começa o projeto do método main. E aqui do lado ele já abriu um formzinho, para a gente começar a trabalhar. Tá? Nesse projeto eu não vou mexer, só vou fechar aqui no form. Depois, quando eu for fazer
essa parte a gente deleta ele. Então vou deixar quietinho como está. Então eu só criei aqui a camada de apresentação. Vou minimizar. Então já tem as camadas, as três, que todo mundo fala por aí quando você discute sobre camadas, que é a parte que conecta no banco de dados, a parte que você pega os dados da tela e trata esses dados, faz os cálculos, e a parte das telas. Então aqui a apresentação são as telas, das telas eu pego aqui e passo para as regras de negócio, ela trata os dados, faz algum cálculo que precisa fazer, chama acesso a dados, que vai lá e leva esses dados para o banco de dados. E o contrário é a mesma coisa, quando eu peço, eu venho na tela e falo assim, ô tela, eu preciso desses dados. Ela pede para a regra de negócio, me busca esses dados. A regra de negócio usa aqui a camada de acesso a dados, que vai até o banco, consulta os dados e volta, traz, devolve aqui para a camada de negócios, e ela faz o tratamento, coloca a formatação, maiúsculo, minúsculo, faz os cálculos e devolve para a tela prontinho para a tela exibir. Tá? Então as três camadas estão prontas. Vou criar um terceiro projeto, que é um projeto essencial para qualquer aplicação, que são os objetos de transferência. Tá? Então quem às vezes lê em inglês chama DTO, Data Transfer Object. Eu gosto de chamar de objeto de transferência em português, que fica mais fácil de entender. Então vamos criar um projeto para ele, botão direito de novo na solução, adicionar New Project. Então vou criar um novo projeto. Para criar os objetos de transferência também não tenho interface visual, apenas classes. Cada classe vai representar um objeto. Então vou usar uma biblioteca de classes novamente, uma Class Library. Escolho ela, coloco o nome que vai ser... Vou colocar o nome de objeto de transferência. O local que vai salvar vai ser dentro da pasta temporada 2. E vou dar um OK. Ele criou aqui mais esse projeto para mim, que é o objeto de transferência. Tem o class 1, vou deletar ela que eu não vou utilizar. Clico nela, deleto e dou um OK. Então está pronto aqui, pessoal, ó, a estrutura que eu preciso para começar a desenvolver. Tá vendo? Eu tenho uma solução, então, chama temporada 2, que tem 4 projetos dentro. A parte conectando o banco, as telas, as regras de negócio e os objetos de transferência. Então vamos testar, vamos ver se está funcionando, se não tem nenhum erro. Tá vendo que o acesso a dados é o projeto que está em negrito? Quer dizer que ele é o start. Quando eu executar essa aplicação, vai ser dentro dele que vamos tentar encontrar alguma coisa para começar ela. Mas não é aqui que eu quero. Eu quero que quando eu executar a aplicação, ele comece pela de apresentação, pelas telas, para exibir a primeira tela que eu configurar. Por padrão, quando eu criei esse projeto, ele já criou esse Form 1 e falou que ele vai ser o primeiro a abrir. Então vamos só colocar esse projeto. Então vou clicar no projeto com o botão direito e vou aqui nessa opção, ó, setar como Startup Project. Ou seja, ele vai setar esse projeto como projeto Start. Esse apresentação. E aí agora, ó, ele ficou negrito, ó. Notem que ele ficou negrito. E quando eu executar agora o projeto, ele vai abrir esse cara primeiro. Então vamos executar, só para ver se não tem nenhum problema. Vou apertar o botão Start, o F5. E aí ele abriu aqui o formzinho para mim, ó. Então deu tudo certo, não tem nenhum erro. Se ela compilou e abriu o formzinho, quer dizer que ela está tudo certo. Então vou fechar no X. Então está pronta a nossa estrutura mínima. E a partir da aula que vem nós vamos começar a implementar o código. Então na aula que vem nós vamos começar pela parte de acesso a banco de dados. Quem ainda não assistiu a aula de acesso a banco de dados da primeira temporada, vou falar de novo na aula que vem, mas eu aconselho aí assistir, porque novamente eu não vou ficar dando muitos detalhes. Nessa temporada eu vou passar um pouco mais rápido, imaginando que vocês já assistiram a primeira, que foi muito bem detalhada. Então até a próxima aula, onde a gente vai construir a classe no projeto Acesso ao Banco de Dados.